você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente e parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Pois é, agora vamos para mais uma aula aí, onde a gente vai ver um povo totalmente que tem uma influência assim, marcante na nossa arte brasileira, né? Então, arte africana, arte afro-brasileira, toda essa mistura, toda essa culturalidade, toda essa contribuição fantástica. E vamos para a nossa aula que vai estar muito legal, tá? Vamos lá? Nossa aula de número 17, olha só, gente, vamos discutir, nós já vimos o que é a cultura dos nossos povos ancestrais trouxeram para nós, e agora a gente vai ver, né, a arte africana, o que a africanidade trouxe para a nossa vida, né? Trouxe para a nossa arte, né? Então, olha só, gente, temos a arte africana, a mistura, a arte afro-brasileira e a arte barroca brasileira, que tem também grandes implicações. Nós vamos ver como tudo isso aí se coordena, né? Então, vamos começar com a arte visual, né? Parte da arte visual. Olha esse mapa aqui. As tradições de cerimônias, cultos de cura e design de tecidos e vestuários, máscaras e pintura corporal, tudo isso aí, ó, vem para a nossa vida aí, né? A arte africana é figurativa, ou seja, busca representar figuras, pessoas, animais e etc. Então, está aqui uma definição, está aqui uma orientação geral para a gente ir sempre assim, tendo assim um norte, né? Olha só, olha aqui essa figura aqui, dessa máscara aí, ok? E a arte afro-brasileira, pouco se fala na contribuição em artes plásticas dos negros à cultura brasileira, negros africanos, tá? Em geral, é a música e outras manifestações, mas temos aqui, ó, Em Todos os Prazeres, com a sua contribuição fantástica. Vamos aumentar aí as nossas informações para a gente já começar a entender melhor, tá? Temos aqui, olha, esse mapa africano e a Cidade do Cabo, que é a capital legislativa da África do Sul. Então, temos aqui Brasil, dizem que o Brasil estava encaixado aqui, né? E aí depois houve alguma coisa aí, se separou, isso aqui era uma coisa só, né? Então, esse aqui é o mapa africano, tá, gente? Então, só para a gente ter uma ideia, ok? Vamos a uma curiosidade. Você está vendo aí já essa ilustração aí desse rapaz aí tocando tambores, né? Então é onde você vai já percebendo. E tem também essa moça aí com esse pano na cabeça, né? Com toda, né, esses brincos aí, com toda essa... Só para a gente já começar a ter uma ideia de onde é que a gente está chegando, né? Mas já também essa escultura aqui, ó. Olha esse tipo de nariz, esse tipo de olho. Tudo isso aí, tá, gente? Arte africana
está relacionada às expressões artísticas presentes no continente africano. A África é grandiosa, a gente viu ali, né, no mapa, mas aqui é em diversidade cultural, em seus diversos países. Tem muita diferença entre um e o outro, a cultura, o jeito de pensar, os costumes, né? Os povos possuem particularidades e costumes diferentes, o que reflete na arte produzida por elas. Assim, existem algumas características que se mantêm nas manifestações artísticas desses povos. Então, o material utilizado para fazer essas artes foi a madeira com a qual produziram máscaras e esculturas. Seguindo aqui, nós temos o seguinte, ó, do século XIX até meados do século XX, a África assistiu à abolição da escravatura, ao domínio colonial e ao surgimento dos estados nacionais modernos. Nesse período de mudanças políticas, tecnológicas e religiosas, surgiram 3 tendências importantes nas artes visuais africanas. A fotografia tornou-se extremamente popular. As tradições locais de cerimônias, pantomimas, que é um teatro onde o pessoal faz muitas histórias somente através de gestos, né? Cultos de cura e designers de tecidos e vestuários foram consideradas artísticas. Então, olha só como teve um salto aí, uma mudança grande, né, gente? Olha as formas aí das figuras, tá? Vão percebendo aí. Outra curiosidade, vamos lá, vamos ver. No início do século XX, novas bases para a arte ocidental estavam sendo criadas. Foram as chamadas vanguardas europeias. Então, o artista que usou a arte africana mais intensamente foi o espanhol Pablo Picasso, como as máscaras tribais. Então, essas máscaras aí apareceram, né? Dizem que ele ganhou de presente, né? Essas máscaras aí apareceram em alguns trabalhos do Pablo Picasso. Nós vamos até ver já já. Olha só, e tem esse trabalho aqui, né? Que aqui para a gente ir conhecendo, nós vamos também aprofundar sobre ele. Artistas africanos continuam produzindo arte e possuem também artistas contemporâneos com produções que trazem enorme contribuição para o mundo atual. Nós vamos ver aí, vamos destrinchar essa curiosidade aí. Então, o que eu falei sobre o Pablo Picasso, você tem um quadro dele onde aparecem essas 5 moças, né? São 5, aqui tem mais uma. Aí, algumas com os seios de fora e algumas com máscaras. São máscaras semelhantes àquelas máscaras que a gente estava vendo ainda há pouco aí da arte africana, né? E o nome do quadro aqui, né, está em francês, né? As Senhoritas de Avignon. Avignon seria a rua, né, o bairro, ali onde ele colocou que pertenciam essas moças, né? Então, eram umas moças que trabalhavam numa casa lá e o Pablo Picasso colocou elas no quadro dele e em algumas delas ele colocou máscaras africanas mostrando a sua ligação, não é? A sua admiração, dando visibilidade. É isso?
Pablo Picasso, né, viveu até 1973, olha só. Mesmo nunca tendo ido à África, produziu obras com máscaras e estátuas que ele tinha com ele enquanto trabalhava. Picasso dizia que o vírus da arte africana o tinha contagiado. Então ele admirava, ele gostava, ele tinha sim uma ligação, ele tinha uma admiração, né, ao ponto dela contagiar, né, contaminar o seu trabalho, fazer parte do seu trabalho. É isso? Então, seguindo aqui, temos aqui aquele outro trabalho, falei que a gente ia ver melhor, é o Romualdo Razomé, né? Que ele fez essa instalação aí, ó, o artigo 14, é o nome desse trabalho aqui, tá? Que é uma instalação onde ele aproveita para, mostrando dessa maneira aí, criticar o consumismo e a globalização. Muitos dos objetos à venda são trazidos de fora, que ele colocou aí nessa instalação, tá? Porto Novo é uma cidade multiétnica, vivem pessoas de várias etnias lá, e cosmopolita, de trapaceiros, comerciantes, sacerdotes e escravos, vendendo todo tipo de coisas, e pessoas vendo de todo tipo, de todo o litoral. Então veja só como é interessante, quantas informações estão aí, né? A cidade de Porto Novo, né, onde ele apresentou esse trabalho aí, é uma cidade que é assim, uma mistura, guardadas as devidas proporções. Porto Velho também é uma mistura de pessoas de várias partes do Brasil, né? E tem gente que vem de outras partes do mundo também. Mais ou menos isso aí, só que tem todo tipo de, toda classe de pessoas, né? Tem gente honesta, tem, né, gente trabalhadora, tem gente bem intencionada e tem também né? Tem também as bandidagens e tudo mais. Então, nesse trabalho aqui, o Razomé procurou expor, criticar, mostrar, de algum modo discutir, chamar a atenção para o consumismo e a globalização, né? Porque muitos dos objetos que estão ali expostos não são nem da região, ok? Vamos avançar. As características da arte africana. Então, as peças de arte africana, né, são peças figurativas, ou seja, está sempre tem uma relação com uma pessoa ou objeto ou animal, né? Então, é uma figura, tá? Busca representar figuras. Eu acabei de falar nisso, né? Então, é não naturalista, procedendo a uma série de distorções nas formas escultóricas. Olha só que coisa importante essa noção aí, tá? O que é naturalismo? É quando a pessoa faz quase como se fosse uma fotografia. Nós estamos percebendo aqui nessa máscara que se trata de uma pessoa, que se trata de sexo masculino, né? É improvável que exista uma mulher com essas feições aí, não é isso? Então, não existe uma pessoa exatamente com essa forma aqui, né? Então, onde vem essa noção aqui de distorção, né, nas formas apresentadas, tanto nas pinturas como nas esculturas, tá bom? Então, é importante essa noção aí da não naturalidade. E o objetivo da arte africana é ressaltar os aspectos culturais, simbólicos ou mesmo de algum dos seus rituais, tá bom? Então, você tem aqui essa máscara boa, que vem da República Democrática do Congo, né? E está aqui
o Rubens citado por Mielzinska. Pois bem, olha só que essa parte aqui dessa característica da arte africana é uma parte muito interessante, tá, gente? Muito importante porque trouxe para você essa noção da arte não naturalista e essa questão da, entre aspas, aí, a distorção. Né? Tem a cabeça grande, né? O fato da escultura ter a cabeça grande representa a concentração de energia na cabeça. Tem também essa ideia aqui do grande pênis para representar a força, a virilidade, a audácia e a autoridade. Tem também uma grande barriga, né? Os seios. São representações femininas que podem se referir à capacidade de gerar filhos, né? Então, isso aqui é um fetiche do povo Tequé, que vem lá da República do Congo. Tá? São algumas estatuetas que são apresentadas sempre e faz parte da arte africana. Ok? São detalhes que a gente vai fazendo a nossa leitura, né? Vamos aprendendo. Então, aí nós temos também, olha só que coisa interessante. Nós sabemos que tiveram alguns artistas que vieram do Brasil, né? No Brasil colonialista ainda. E esses artistas fizeram representações, fizeram quadros, né? E que colocaram que estavam vendo, né? Então, um deles aqui, o Albert Eckhout, né? Fez aqui esse quadro belíssimo chamado Negra, né? Então, onde ele mostra uma situação bem comum, né? Uma negra lá com seu filho, pouca vestimenta, né? Carregando ali um cesto de frutas. Então, vamos dizer que a arte produzida por africanos no Brasil é pequena até aproximadamente o século XIX, porque eles estavam lá somente sendo escravos, trabalhando, né, em troca da vida. Os africanos ou afrodescendentes foram absorvidos pelo trabalho voltado para a arte sacra ou acadêmica. Então, não só os povos originários africanos, né, os negros que vieram mesmo, quando os que nasceram, né, seus descendentes, né, que nasceram já no Brasil, acabaram entrando nesse trabalho que tinha a ver com a arte sacra ou acadêmica, né, na parte do trabalho. Seguindo, nós vamos entender melhor. Como eu falei para vocês, veio uma missão artística com alguns artistas que vieram da França, né? E esses artistas fizeram vários quadros, como por exemplo aqui, ó, esse quadro aqui do Debré, onde ele mostra homens carregando café, e aqui também o castigo, né? Homens sendo açoitados. Então, o trabalho aqui do Debré, onde ele mostra, denuncia, né, o que estava acontecendo no Brasil, naquela época, né? Então, vamos ver aqui mais um artista. Nós vamos conhecer vários artistas, tá, gente? Então, o Heráclito, né, é um dos 5 artistas brasileiros
que participaram da 57ª Bienal de Veneza em 2017, uma das mostras mais importantes do mundo. É um artista visual e curador, professor do curso de Artes Visuais do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, é um professor de uma universidade baiana, né? Onde ele faz um trabalho de arte visual. O que é arte visual? Arte para ser vista, né? Então, temos pinturas e temos aqui ele aqui mostrando, né? Onde, olha o nome dele aqui completo, Ayrson Heráclito, marca a ferro quente um corpo vestido com carne, né? Chama esse trabalho aí de transmutação da carne. Então, uma pessoa está com a roupa cheia de carne, ele vai lá e marca com ferro quente. Então, veja só. Eu trago a memória dos maus tratos. Eu trago em cena essa ideia desse holocausto que foi a escravidão. Eu comecei a pensar um corpo que tivesse uma certa conexão com essa história, com esse passado, com esses fantasmas. Tá bom? Então, essa arte aí busca, de alguma forma, mostrar, né, aludir, chamar a atenção para esses aspectos aí, ok? Da ideia do que foi a escravidão. Que isso aconteceu também, tá, gente? Tinham vários escravos que eles eram marcados como propriedade, né, como objetos, né, nem consideravam as pessoas humanas. Bom, aí vem, vivendo aqui, morando aqui, tendo filhos, né, havendo a profunda mistura, miscigenação, né, surge também a arte afro e brasileira, né, africana brasileira, afro-brasileira. A cultura afro-brasileira nasceu baseada nas raízes das culturas africanas, tá? Iniciando com a chegada dos escravos ao país. As artes produzidas eram na releitura e recriação das obras vindas da cultura africana. Então, a resultante da mistura vai produzindo uma nova arte, né? Vai surgindo novos elementos. Muito das artes e dos elementos artísticos produzidos pelos afrodescendentes no período colonial e imperial foi uma união com as culturas portuguesas e indígenas. Então, olha aí, gente, começa a aparecer aí a nossa brasilidade, né? A nossa resultante, ok? Então, as criações datam do século XVIII, né? Aleijadinho foi um pioneiro, porque foi o primeiro artista regional a usar a pedra-sabão como matéria-prima nas suas esculturas. Então, você tem aqui o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, e tem aqui também o altar Nossa Senhora do Rosário, e tem também a igreja da Nossa Senhora do Carmo, cheia de obras de arte, de objetos, de esculturas, né? Dos nossos artistas, né? Já afrodescendentes. É aí que entra, então, a nossa arte barroca brasileira com o Aleijadinho, tá? Você vê aqui o Cristo no Horto das Oliveiras, olha só aqui, tá? Feito por Aleijadinho, e está aqui ele aqui. O Aleijadinho é o Antônio Francisco Lisboa, ok? Um artista
Olha a qualidade dos seus trabalhos. Aqui na igreja de São Francisco de Assis, né, que foi também projetado por Aleijadinho, você veja aqui, ó, tudo que tem de artístico aí, todas as formas. Então vamos seguir aqui, porque o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, seu projeto para a igreja de São Francisco em Ouro Preto, expressam uma obra de arte plena e perfeita. Aí vem também o Manuel da Costa Ataíde, um trabalho que completa o trabalho do Aleijadinho, né? Porque suas pinturas em tetos das igrejas seguiam as características do estilo barroco. E aí aliam-se perfeitamente as esculturas e a arquitetura do Aleijadinho. Viu? Aí vem também outro gênio, né? O mestre Valentim da Fonseca e Silva. No Rio de Janeiro, tornou-se um artista célebre, procurado para serviços de talha, escultura e moldes de peças de luxo em metal. Então, cada um teve o seu caminho artístico, né? Cada um se voltou. E um não confrontou com o outro, né? Então, minha gente, dificilmente se fala na contribuição em artes plásticas dos negros à cultura brasileira. Em geral, é a música, desfiles de escolas de samba, o carnaval e outras manifestações. Você está vendo aí alguns raríssimos, o do Emanuel Zamor e do Estevão Silva. Ok? Um mais naturalista, né? Vamos lá. A partir do modernismo, foi aumentando o número de artistas de destaques afrodescendentes, introduzindo a religiosidade e a cultura afro-brasileira entre seus principais temas. Viu aí? Esse aqui é um ritual de Umbanda, né? Feito por Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é... né? Aí tem também, ó, Mário Cravo Júnior, Aguinaldo dos Santos, Heitor dos Prazeres, Emanuel Araújo, Abdias Nascimento, Ronaldo Rego, Jorge dos Anjos, Mestre Didi. Todos esses artistas participaram, né, muito, contribuíram muito, né, como você está vendo aqui, ó, o grande pato do Mestre Didi, utilizando aqui uma técnica mista, tá? Vamos ver um pouquinho de uma curiosidade, como essa figura aqui, né, o Sankofa. Sankofa é uma figura, tipo assim, um símbolo, né? Um amuleto, né? Que significa que as pessoas retornam, voltam, né? O que ficou para trás volta e segue em frente. A filosofia é justamente essa daqui, ó. Nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou para trás. Então, é uma figura que tem a ideologia do resgate. Ok? Então, mais uma para nosso aprendizado aí. Vamos lá. Nos meses de maio, junho e julho, acontecem os festejos em Macapá. Célia Souza, doutora em Educação pela PUC, né, do Paraná, incluiu em sua pesquisa informações detalhadas sobre Mar Abaixo, né, e curiosidades pouco divulgadas. Então, a pesquisadora destaca que é um movimento de resistência que nasce e é organizado dentro das comunidades.
além de ser também um movimento de educação popular. Dentro das comunidades também existem atos de solidariedade, empoderamento e organização social. Então você está vendo aí que dos meses de maio, junho e julho acontece o Mar Abaixo, né? Que é um movimento de resistência, né? Mais uma representatividade artística que tem aí, cantoria, que tem dança, que tem instrumentos, tem um toque, tudo diferente aí. Tá bom? Então, vamos ver aqui uma atividade aqui para a gente, né, perceber direitinho aqui. Né? Onde você vai exercitar o seu processo de criação. Tá bom? O processo de criação, como é que a gente vai fazer isso aí? Com base na aula, realize uma releitura de uma obra. Pode ser um desenho ou uma colagem. Se possível, depois envie o vídeo ou uma imagem fotográfica para nós, né? E faça um bom trabalho. Então, gente, olha só. O processo de criação é um mistério, né? Porque cada artista tem sua ideia, cada pessoa, você veja, o Rasomelli ele pegou vários objetos, várias coisas compradas no consumo e juntou tudo para poder fazer a sua instalação e mostrar, através dessa apresentação, mostrar a sua inconformidade, né, com os rumos do que estava acontecendo socialmente. Né? Então, ele denunciou através desse seu trabalho o consumismo. O que seria o consumismo? O consumismo diz respeito às pessoas comprando sem ter necessidade. Coisas que a pessoa vai comprando, influenciado pelas propagandas, influenciado pelo... aquilo lá vai sendo empurrado para você, né? Como... Lá vou eu me arriscando. Como que acontece atualmente com os celulares, né? Você veja, aparece um celular lá que tem uma certa capacidade e aparece outro que as coisas não ficam tão... A diferença não é tão significativa. Mas vem aí a massiva propaganda, vem todas as mídias apresentando para você, e você vai lá e tem que comprar a última versão, a versão mais atual, porque aquela outra lá já não serve mais. Como assim? Né? Às vezes a gente tem um celular que já está lá não sei quantos anos e a diferença de resolução não é tão grande assim. Eu não quero dar nome aos bois, por isso que eu estou, né, aqui nesse caminho aqui. Tá? Eu não quero chegar aqui e vou entrar numa discussão com a indústria, tá? Mas eu quero que você tenha o seu senso, né? Quero que você veja assim, olha, isso aqui realmente é útil, preciso disso aqui, por um motivo assim válido, e aí você vai. Mas não você comprar porque você está aí caindo numa massividade. Isso só para falar de um dos aspectos do consumismo, né? O consumismo é você consumir desenfreadamente. Você não tem... Tem gente que vai num shopping, né? E lascou. Você tem que comprar. Não resiste. Vê as lojas, vê a apresentação lá ali também. E não resiste. Tem que comprar um sapato, tem que... Entendeu? Tem esse tipo de coisa assim. Então, mais uma faceta do consumismo. Então, eu queria dizer para você que quando um artista ele vai e começa a apresentar esses aspectos, né? Começa a apresentar também no seu trabalho, denunciar também a invasão de coisas, né? de produtos de fora do país. Porque o que vem de fora do país, né?
Aí entra outra discussão também sobre a proteção, né, que eles dão, alguns países dão para que você não consiga vender lá. E o que vem de fora para o nosso país, né, temos produções semelhantes aqui, e nessas produções que nós temos no nosso país, né, coisas de muito valor também. Mas quando você prefere, até porque alguns produtos que vêm de fora são mais baratos, né? Mas não significa que são menos valiosos os nossos do que os deles, porque senão eles não compravam lá, não, tá? Produtos brasileiros são vendidos no mundo inteiro também, tá? E aí o que é que acontece? Quando acontece isso, existe assim um envio, né, de recursos brasileiros para fora do país, né? E isso acontece no mundo todo, né? Também vamos combinar. Mas eu quero que você veja também que não vale só o que vem de fora. Tem coisas aqui no Brasil que vale a pena. Eu estou entrando numa discussão assim, que a gente está falando sobre o trabalho do Razomé, de algum modo, né? Assim, a gente está lembrando assim, os aspectos que ele procurou colocar, ressaltar, chamar a atenção com o seu trabalho, né, com a sua instalação, onde ele colocou vários produtos, inclusive comprados, né, de fora do país, e denunciando consumismo, denunciando essa troca desigual, né, porque os países mais ricos trazem produtos mais baratos, às vezes, para vender, por causa de uma questão comercial aí que é complicado de explicar aqui. Mas quem estuda economia entende, né, acaba estudando sobre isso aí também. Mas enfim, gente, olha só, através disso aí, você começa a entender como o artista pode refletir sobre o mundo, como o artista pode conseguir se colocar, né, perante a sociedade. E aí, nessa nossa arte afro-brasileira, as influências africanas, principalmente na arte visual, principalmente nessas questões que o artista pode colocar a sua opinião perante o mundo, ok? Então, a nossa aula foi sobre esses temas aí. Espero que vocês tenham entendido legal, tenham gostado. Ficamos por aqui, então. Até a próxima aula, hein?